Fala pessoal, então nessa aula a gente vai continuar falando aí sobre rotas, que é um conteúdo bem extenso, né? Então a gente continua falando sobre rotas para vocês entenderem mais sobre esse assunto. Lembrando que na primeira aula eu expliquei brevemente que rotas são o que a sua URL ali, o que ela vai fazer dentro do seu sistema. Então quando você coloca, por exemplo, webdesignfoco.com/contato, você quer que abra um formulário de contato. Quando você, por exemplo, coloca o URL processa contato, você quer que aquele formulário de contato faça alguma coisa, ou salve no banco, ou envie um e-mail. Então, aquela URL é a rota que você vai definir através da pasta routes e seus arquivos aqui, o que cada rota vai fazer, beleza? Vamos lá. Às vezes, no seu sistema, você pode ter várias rotas, né? Centenas de rotas, dependendo da complexidade do seu sistema. A gente criou aqui, então, por exemplo, a rota sobre nós, está aqui, né? E aí, existe um comando que a gente possui aqui na documentação do Laravel, que ele lista para a gente as rotas do nosso sistema. Então, às vezes você quer ver todas as rotas que estão no seu sistema, você pode rodar esse comando aqui, ó, php artisan route list. Então, vamos colocar aqui, ó. E aí, ele vai listar para a gente o método, né? O método e a rota que a gente tem, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, através do método get, a rota sobre nós, que vai chamar o controller e o método teste, tá vendo? Então, se você tivesse centenas de rotas aqui, elas apareceriam aqui, você poderia visualizar todas as rotas que você tem. Um outro assunto que eu queria passar aqui sobre rotas ainda é a parte de redirecionamento. O que é o redirecionamento aqui da rota, né? Quando a gente define, por exemplo, o formulário de contato, após o cliente preencher aquele formulário de contato, possivelmente você vai querer destinar ele a uma página de sucesso ou retornar a index aí do seu site. Então, esse redirecionamento ele pode ser feito também. Então, aqui lembra que a gente chamou o controller e chamou o método teste, né? Então, vamos voltar aqui na pasta app, http, controller, como que eu estou chamando é o controller, então é esse aqui, ó, controller. Vamos criar aqui novamente public function. O método que eu dei o nome lá foi teste. Request, $request. Não preocupe com esse request por enquanto, que depois nós vamos ver isso em detalhes, né? E aqui, ó, pode ser que quando eu entre nessa rota, eu queira processar alguma coisa, por exemplo, salvar no banco. Então aqui eu salvo no banco e depois eu redireciono o meu usuário. Então, é para isso que serve essa parte de redirecionamento de rotas. Então vamos supor que ele acesse esse método teste. Vamos criar mais uma rota aqui só para a gente poder fazer de exemplo. Então vou criar aqui mais uma rota que vai ser sucesso. Vamos colocar o nome dela de sucesso e eu vou chamar o controller, vou dar um nome aqui de teste sucesso, que vai ser o outro método. Então vou criar aqui também o método public function teste sucesso request $request. E aí eu só vou dar assim, ó, uma mensagem assim, ó, essa rota foi redirecionada. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei a rota sucesso, né? Chamei o controller, que tem o nome de controller mesmo, e chamei o método teste sucesso, que vai fazer isso daqui. Então, o que eu quero fazer? Quando eu acessar a rota sobre nós, eu quero redirecionar para esse sucesso, só para a gente testar esse método. Como que a gente utiliza ele? Então, quando a gente acessar o sobre nós, ele vai chamar o método teste. Então, aqui no método teste, eu vou dar um return, e aí eu vou chamar o método redirect, e aí eu vou redirecionar para a rota que eu quero aqui, no caso é a sucesso, né? Então vou colocar aqui sucesso. Vamos vir aqui, vamos acessar a rota localhost 8000 / sobre nós. E repare que ó, essa rota foi redirecionada, tá vendo? Então ela foi eu acessei, na verdade, a rota sobre nós, mas como a sobre nós chama o método teste, e no método teste eu redirecionei para sucesso, por isso que ele mandou para a rota de sucesso aqui, né, em que essa rota foi redirecionada. Então esse é o método redirect. Depois vocês vão ver que ele ainda você consegue fazer um redirecionamento e mandar uma mensagem, mas isso nós vamos ver mais para frente. Por exemplo, você faz o redirecionamento e já manda mensagem dizendo operação realizada com sucesso, ou houve um erro, algo do tipo.
As rotas também, pessoal, elas pode ser que você precise de passar um ID, né, ou algum parâmetro através da rota, através da URL, né? Para isso, a gente consegue passar tanto parâmetros obrigatórios quanto parâmetros opcionais, né? Vamos supor que você queira fazer um edit dos dados pessoais de determinado usuário. Então, quando ele clicar ali no lapisinho para editar, você vai redirecionar ele para uma rota já passando o ID daquele usuário pela URL. Por exemplo, webdesignemfoco.com barra alterar dados barra e aqui você poderia passar, por exemplo, o número 6, que é o ID do usuário 6. Então, é um parâmetro que você poderia passar. Como que a gente passa parâmetro através das rotas? Primeiro, o parâmetro obrigatório, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, user, barra, abro chaves, e aí eu coloco aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero passar o ID. Então, o que tiver aqui é um parâmetro obrigatório que eu devo passar. Vou chamar o mesmo controle e vou chamar aqui o método usuário, só para testar aqui. Então, vamos ir aqui no nosso controller, vamos criar esse método. Então, está aqui, ó, public function usuário, $request. E aí, aqui, por exemplo, para a gente pegar esse parâmetro que eu vou passar aqui, é só a gente utilizar o mesmo nome que a gente deu aqui, ó, que é o ID. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu controle, dar um echo, $request, chamando esse ID. Não preocupe por enquanto com esse request, tá? Nós vamos ver isso aqui em detalhes, mas é basicamente isso aqui. O nome que você der, você vai chamar da requisição passando o ID dele. Vamos fazer um teste aqui disso. Então aqui eu vou chamar a rota user e vou passar o ID 9. E aí repare que ele já me deu 9. Se eu passasse aqui o ID como 11, ele me passaria como 11. A partir desse momento que eu tenho o parâmetro aqui, ó, eu já posso pegar, por exemplo, transformar isso aqui em uma variável, né, $id aqui, ó, dentro do meu controle, fazer um acesso ao banco de dados, retornar isso para o usuário, fazer o que for com esse parâmetro, ele já está no meu controle. Quando a gente define um parâmetro obrigatório, se eu colocar aqui sem parâmetro, ele vai dar erro, tá vendo? Então, esse parâmetro que eu coloquei lá, que é o ID, ele vai se tornar obrigatório e só vai funcionar se eu colocar esse parâmetro aqui. Porém, existem algumas situações onde, por exemplo, eu posso querer utilizar essa URL users, tanto para, vamos supor que eu queira cadastrar um usuário, ou então, se tiver o ID, eu pegar os dados daquele usuário específico. Então, pode ser um parâmetro opcional. Como que a gente faz um parâmetro opcional? Então, vou abrir aqui novamente Roots, Web, né? E aí, desse jeito aqui é o parâmetro obrigatório. Vou duplicar essa linha e vou colocar como parâmetro opcional, vou comentar essa de cima, basta você colocar uma interrogação aqui, ó. Então, você colocando uma interrogação aqui, você transforma no parâmetro opcional. E aí, aqui no seu controller, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos apagar esse aqui e fazer assim, ó. Se existir o request ID, que é o ID ali opcional, você pode dizer assim, ó, este é o usuário, e aí vamos passar aqui o $request ID, né? Que é o que a gente já tinha visto. Porém, como agora ele é opcional, você pode colocar assim, ó, se ele não existir, né, você pode colocar assim, ó, trata-se de um novo usuário. E aí, com essa comparação aqui, você pode abrir um template de formulário, ou então abrir informações de um usuário específico, dependendo do parâmetro que vier no seu URL ali. Então, por exemplo, se eu colocar só user, aqui, ó, trata-se de um novo usuário. Porém, se eu colocar, por exemplo, 5 aqui, ó, o ID 5, e este é o usuário 5, ou seja, eu tenho um parâmetro opcional em que, se eu não colocar, ele faz uma ação, se eu colocar, ele faz outra ação. Outra questão que eu queria passar aqui para vocês, turma, é o seguinte. Quando a gente coloca uma rota que não está configurada no nosso sistema, por exemplo, se eu colocar é uma rota que não está configurada, ele aparece a página 404 não encontrada padrão do Laravel, né? Porém, o Laravel oferece a função de fallback, tá vendo? Ó, fallback aqui, onde você consegue definir a sua página 404 personalizada. Então, como é que você faz? Você copia essa função de fallback, vamos jogar ela aqui,
Eu não gosto desse tipo de função diretamente na rota, como eu disse na aula anterior. Cada parte do seu sistema tem que ficar responsável pela sua responsabilidade, né? Então, por exemplo, a rota vai apenas definir as rotas, o controller vai definir o que cada parte do sistema vai fazer. Então, vou tirar aqui da function e vamos utilizar esse método aqui, ó. Vou chamar o controller específico, né? E vou chamar aqui, ó, página 404. O nome do método vai ser esse. Vamos lá para o nosso controller, vamos criar aqui, ó. Copiar aqui, vamos jogar aqui para baixo. Vamos copiar o mesmo método que está aqui, que é o página 404. E aqui eu vou dar um return dizendo que essa página não foi encontrada, né? Então, o que acontece? Essa função fallback, toda vez que tiver uma página não encontrada, ele vai chamar esse método aqui nesse controller. Então, vamos fazer novamente o teste aqui, ó. Vou colocar aqui e aí, ó, essa página não foi encontrada. Ao invés de aparecer o 404, ele vai aparecer essa página não foi encontrada. Aqui é apenas um exemplo, né, mas você poderia fazer um layout com sua logomarca, né, um recadinho bacana ali, estilizado, dizendo que a página não foi encontrada. Beleza, turma? Nós ainda vamos ter mais uma aula de rotas, como eu disse, esse é um conteúdo bastante extenso. Eu espero que tenham gostado demais dessa aula. Na próxima aula a gente continua. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar aí no vídeo, que isso nos ajuda bastante, beleza? Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!